Bem-vindos ao podcast desta noite. O tema de hoje é retorno e recorrência. Ensina a gnose que a roda do arcano 10 do tarô, que é a roda da existência, sempre segue seu curso, jamais retorna. Entendamos que os ciclos, estações do ano, os dias, tudo se repete. Da mesma forma, se repetem os dias e as noites cósmicas dentro das idades de Brahman. Explica o mestre Samael que nada disso é retrocesso, pois tudo se move de acordo com a roda da vida e é parte do movimento contínuo ou do movimento perpétuo. Entretanto, é necessário entender que a lei de recorrência se repete em espiral, mais alta ou mais baixa. Quando esgotamos os diversos processos humanoides, obviamente devemos subir ou baixar. Alguns sobem, outros caem na involução submersa. Sobem apenas aqueles que dissolveram o ego e descem todos aqueles que não dissolveram o eu. Os vitoriosos tornam-se Budas, mestres, adeptos, cristificados ou ressurrectos. Os fracassados, depois da segunda morte, transformam-se em elementais da natureza. Não existem retrocessos, enfatiza o mestre, mas sim a continuidade de ciclos ou períodos de manifestação cósmica. Grave seria se o ego não tivesse limite e continuasse crescendo e se desenvolvendo eternamente. Entendamos que o ego não é imortal. Teve um princípio e terá um fim, ou o aniquilamos voluntariamente aqui e agora, ou a natureza se encarregará de desintegrá-lo no averno. Precisamos escolher, pois estamos diante do dilema filosófico do ser ou não ser. Os que não querem nos escutar agora terão que sofrer mais tarde as consequências. Bem interessantes são os processos voluntários da dissolução do ego aqui e agora. No princípio, devemos eliminar as debilidades humanas. Depois, devemos seguir dissolvendo ou desintegrando todos os agregados animais ou bestiais que levamos dentro. E mais tarde, é indispensável trabalhar para quebrar e reduzir a pó as recordações vegetaloides de todas as luxúrias e morbosidades do passado. E, por último, devemos trabalhar com outras ferramentas para quebrar os estados fósseis ou mineraloides dos distintos ontens que dormem no fundo profundo do subconsciente. Portanto, falamos aqui do que a natureza irá fazer conosco no abismo ao concluirmos o ciclo das 108 existências como humanos. Porém, podemos nos antecipar ao inevitável e fazer esse trabalho aqui e agora, evitando assim os sofrimentos que nos serão infligidos pelos processos da segunda morte. Muitos pensam que os macacos, símios, orangotangos, gorilas e outras espécies são de tipo evolutivo. Alguns até supõem que o homem veio do macaco. Mas, para a gnose, é inquestionável que as diversas famílias de símios, macacos, gorilas e outras espécies são involuções que descendem ou derivam do homem antigo, pré-histórico. O humano atual não vem do macaco. A verdade é o inverso. São os símios que são involutivos, degenerados. Nos tempos de Moisés, os israelitas que chegassem a comer carne de porco eram decapitados. É claro que o elemental do porco se encontra em franco processo involutivo. Assim nos ensina a gnose. Já sabemos que as leis da evolução e involução trabalham de forma coordenada e harmoniosa em todo o criado. Obviamente, os elementais dos reinos mineral, vegetal, animal evoluem em suas próprias escalas naturais. Jamais poderíamos conceber a ideia de que os elementais da natureza
pelo fato de fracassarem em tal ou qual espécie viva, possam fazer girar a roda ao contrário, para retornar ao abismo pela porta por onde saíram. E aqui há algo muito importante a ser dito. No Tártaro ou no inferno, a gente entra por uma porta e sai por outra. A roda do samsara jamais gira ao contrário. A gnose ensina claramente que todo aquele que quiser se autorrealizar intimamente, com o propósito de evitar o ingresso nos mundos inferiores, deve entrar na senda da revolução da consciência. Isso significa que deve tratar de se separar da roda do samsara e apartar-se completamente das leis da evolução e da involução. As pessoas acreditam que são elas que escolhem de forma voluntária o lugar onde vão renascer, mas a realidade é muito diferente. São os senhores da lei, os agentes do karma, que determinam para nós o lugar exato, o lar, a família, a nação, aonde devemos retornar. Se o ego pudesse escolher lugar e família para seu próximo retorno, então os ambiciosos, orgulhosos, avaros, cobiçosos buscariam os palácios, casas milionárias, ricas mansões, leitos de rosas e de plumas, e o mundo seria todo riqueza e suntuosidade. Não haveria pobres, não existiria dor nem amargura, ninguém jamais pagaria karma. Todos poderíamos cometer os piores delitos sem que a justiça celestial nos alcançasse. Mas a crua realidade dos fatos é que o ego não tem direito a escolher lugar ou família onde deve nascer. Cada um de nós tem que pagar o que deve. Está escrito que quem semeia raios colhe tempestades. Lei é lei e a lei deve ser cumprida. Portanto, muito lamentável que tantos escritores famosos da espiritualidade contemporânea afirmem, até de forma enfática, que cada qual tem o direito de escolher o lugar onde deve nascer. Esse direito é dado somente aos que possuem alma ou que têm a consciência desperta. Não ocorre com o grosso da humanidade. Ao renascer, a essência se expressa durante os primeiros 3 ou 4 anos da infância. E então, a criatura é sublime, inocente, bela, feliz. Lamentavelmente, o ego começa a se expressar pouco a pouco, ao nos acercarmos da idade de 7 anos. Após, manifesta-se totalmente quando a nova personalidade foi criada. É indispensável compreender que a nova personalidade é criada precisamente durante os primeiros 7 anos da infância e que se robustece com o tempo e com as experiências. A personalidade é energética, não é física, como pretendem muitas pessoas. E depois da morte, decompõe-se lentamente no cemitério, até se desintegrar radicalmente. Antes que a nova personalidade se forme, a essência pode se dar ao luxo de se manifestar com toda a sua beleza, e até faz com que as crianças sejam psíquicas, sensitivas, clarividentes, puras, inocentes. Quão felizes seríamos todos nós se não tivéssemos ego e se só expressássemos a essência ou a consciência. Indiscutivelmente, então, não haveria dor. A Terra seria um paraíso, um Éden, algo inefável e muito sublime. O retorno do ego a este mundo é verdadeiramente horrível, abominável, asqueroso. O ego, em si mesmo, irradia ondas vibratórias sinistras, tenebrosas, por certo, nada agradáveis. Dizemos que toda pessoa, enquanto não tiver dissolvido o ego, é mais ou menos negra ou tenebrosa, ainda que se presuma de santa e virtuosa. O incessante retorno de todas as coisas é uma lei da vida, e podemos verificar esse fato de momento a momento, de instante a instante. A Terra retorna ao seu ponto de partida a cada ano, e então celebramos o Ano Novo.
Os astros celestes retornam ao seu ponto de partida original. Retornam também os átomos ao seu ponto inicial dentro da molécula. Assim também retornam os dias, as noites, as estações, os ciclos, kalpas, yugas, mahanvantaras e etc. Quando o ego retorna, quando se reincorpora, tudo volta a ocorrer tal como ocorreu anteriormente, mas acrescido das consequências, boas ou más. Sem dúvida, existem variadas formas da grande lei de recorrência. Diversas cenas de nossas vidas anteriores se repetem, ora em espirais mais elevadas, ora em espirais mais baixas. Obviamente, nos desenvolvemos, evoluímos e involuímos na linha espiralada da existência. Uma outra forma de recorrência podemos evidenciar na história da Terra e de suas grandes raças. Quando a próxima grande raça raiz se formar na Terra, novamente renascerão as 7 sub-raças, e elas repetirão em oitavas mais elevadas o que as sub-raças do passado viveram ou realizaram ao seu tempo e à sua época, no seu cenário. Diz o mestre que quando chegar o tempo da última sub-raça, da futura grande raça raiz, poder-se-á ver algo parecido ao mundo latino atual, porém com um aspecto mais elevado, mais digno, mais espiritual. E que, por exemplo, a sub-raça final da 7ª grande raça raiz do futuro, ainda que venha a ser muito tecnificada, não terá o grosseiro materialismo da atual idade negra do Kali Yuga. É assim que trabalha a lei de recorrência, seja ela das pessoas ou dos mundos e mesmo dos sistemas solares. Tudo o que sucedeu na antiga cadeia lunar está se repetindo agora mesmo em nosso planeta Terra. Diz o mestre, toda a história da Terra e de suas raças, desde o amanhecer da vida, é uma repetição da história dos selenitas que outrora habitaram esse satélite quando ainda estava viva e tinha vida em abundância. Quanto aos seres humanos, sempre que regressamos a este mundo, repetimos detalhadamente todos os acontecimentos de nossa passada ou passadas existências. As pessoas normais, comuns e correntes repetem sempre seus mesmos dramas. O assassino, então, se verá novamente no mesmo cenário de assassinar, mas será assassinado. O ladrão voltará a se encontrar com a mesma oportunidade de roubar, porém será levado ao cárcere. O criminoso vai querer correr e fugir, mas já não mais terá pernas para fazer isso. Nascerá inválido ou as perderá em qualquer tragédia. O cego de nascença vai querer ver as coisas da vida, aquelas que possivelmente o conduziram à crueldade no passado, porém não poderá vê-las. Até os santíssimos deuses precisam repetir cenas cósmicas de antigos Mahanvantaras em cada novo grande dia que amanhece, mais as consequências. Diz o mestre que só ficam livres da lei de recorrência aqueles que cristalizam em sua natureza íntima as 3 forças primárias do universo, Pai, Filho e Espírito Santo. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas. Muito obrigado, paz inverencial.